Hoje é dia de reestreia do canal Mesma Língua, um canal dedicado aos especialistas e às pessoas interessadas pelo bom uso da palavra, pelo domínio da língua pátria, a nossa querida língua portuguesa, e por um discurso capaz de vender cada vez mais. E aí, quando você olha para o ano de 2024, ficou satisfeito com todos os seus feitos profissionais, o que você projeta a sua carreira e o que você já busca melhorar no ano de 2025. Aliás, aqui no link da bio você já consegue conferir a minha última palestra do ano de 2024, Comunicação Estratégica para especialistas ambiciosos, pessoas que querem crescer cada vez mais e entenderem o poder da comunicação estratégica. Existem três pontos que são essenciais a quem busca galgar, a quem busca subir outros degraus. Aliás, este é o plural da palavra degrau. Degraus, né? Por quê? Afinal, finaliza ali em uma vogal. Vamos ao que interessa de fato, vamos a posicionamento estratégico, vamos entender um pouco mais sobre esses elementos de comunicação estratégica. E o que é o posicionamento estratégico? O posicionamento estratégico é quanto mais bem visto, e não melhor visto, né? Quanto mais bem visto você é em um mercado, mais você vai parecer uma pessoa de alto valor. Infelizmente, muita gente, quando vai participar de uma reunião, se esquece de cuidar da postura, do posicionamento, de como ela está naquele mercado, mas principalmente como ela trabalha com quesitos de linguagem corporal. Se você vai fazer uma venda, se você sobe ao palco e não parece uma pessoa de alto valor, isso vai deixar o chamado ruído. Por isso é super importante algo que os grandes especialistas, que os grandes mentores, que as pessoas mais bem posicionadas no mercado fazem. Elas cuidam da linguagem corporal. E aí o que você pode fazer todos os dias é se lembrar, ou se você estiver sentado como eu estou aqui gravando este vídeo, cuidar cada vez mais de quê? Da angulação do ângulo de 90 graus. E outro ponto, o cuidado em relação aos gestos. Você deve, além de deter o conhecimento sobre a sua área, deve pensar muito em imagem pessoal. Você deve tomar bastante cuidado com a sua postura e como essa mensagem sua gera esse efeito de alto valor. Aliás, independentemente da posição em que você esteja, cuide da sua imagem pessoal, sabe, de detalhes, acessório, os óculos, aliás, este é o plural, né, da palavra, aliás, a palavra óculos, que é uma palavra no plural, então cuidado com os óculos, os acessórios, o relógio e o posicionamento que você tem em sua área. Aliás, muita gente diz assim: eu gostaria de estar em lugares com oportunidades que são mais rentáveis, ou eu gostaria de ser visto por essas pessoas que estão em outro patamar, sabe aquelas pessoas que você admira. E aí eu vou colocar uma letra aqui que significa muito, né? Aliás, eu já posso até ir direto à palavra aqui, algo que vai mudar muito a concepção que o mercado tem de você, o relacionamento com a mídia. Saber se relacionar com uma mídia e, se possível, uma mídia que seja ali harmônica aquilo que você, né, aquilo que você crê, aquilo que você admira. Vamos lá, de maneira bastante prática. Se você já é um bom profissional, se você já é um especialista e começa a construir textos que trazem a atenção da sua plateia, se esses textos são criativos, se são convincentes, você vai parecer uma pessoa de alto valor. E aí que começam os negócios. Aliás, aqui no Brasil, eu escrevi durante 11 anos uma coluna todas as semanas, depois se você até quiser conferir um desses meus textos, e escrevia gratuitamente, porque estes textos, estar na mídia, vai gerar a você bons negócios. Então, independentemente da área em que você esteja, invista em textos, invista na publicação. Se você, sei lá, se você tem ali, por exemplo, se você pode fazer, pode ter, né, criar uma coluna diante da sua expertise, melhor ainda. Seja visto. Essa é uma das maiores lições em comunicação. Um outro ponto bastante estratégico é você começar a pensar cada vez mais em quê? Em desenvolver um discurso capaz de vender.
O que é esse discurso capaz de vender? É muito mais do que a oratória em si. Ah, eu tenho técnicas de oratória, eu sou uma pessoa que falo muito bem. Pois é, mas quando você está ao palco, será que esse falar bem tem um bom texto? Esse texto tem clareza sobre para quem vai o texto, como esse texto é capaz de convencer essas pessoas, se esse roteiro foi bem feito. Aliás, pensando no posicionamento estratégico e pensando nesse discurso capaz de vender, nós temos que entender o seguinte: no posicionamento estratégico, em relação ao posicionamento estratégico, faça boas conexões profissionais. Mas para se fazer boas conexões profissionais, você precisará, por exemplo, criar um evento e convidar pessoas de destaque. Toda pessoa que passa a um outro nível na carreira é gente bem relacionada. E são bons comunicadores. Por quê? Porque bons comunicadores são entendidos. Então, toda pessoa que é entendida naquele mercado, né, que é compreendida, é claro que vai ter aquela mensagem o quê? Comprada. Então, você, como um especialista de uma área, que já tem entendimento, pode desenvolver roteiros. De uma maneira muito direta, é bastante interessante que você possa desenvolver eventos diante da sua expertise. E além de desenvolver esses eventos, procure chamar pessoas que se destacam. E aí, se você puder, faça um investimento, esse investimento direto para essa pessoa que tem destaque e comece a estabelecer relacionamentos com essas pessoas que são diferenciais ao seu mercado. Ah, eu não posso, ainda não tenho grana para isso e tal. Então, a grande questão é você para que cada vez mais você tenha esse discurso capaz de vender, que você se relacione. E aqui a maneira, digamos, mais barata, mais simples de você fazer o uso da sua palavra e começar a ter mais renda com isso, começar a ter mais oportunidades. Aliás, você está em um destes canais aqui, que é um canal de relacionamento, antes de tudo, o próprio YouTube, né, de busca de relacionamento, de interação. Então vamos lá. Se você, desde agora, desde o fim do ano de 2025, vamos aqui colocar um caso bastante prático. Você tem um serviço e aí você busca vender esse serviço. O primeiro ponto aqui é você, de fato, começar a ter conteúdos que são autorais e bastante focados nessa sua especialidade, né? Ou seja, conteúdos que tenham muito foco para essa sua especialidade. Quanto mais específica for essa comunicação, quanto mais você conseguir emocionar o seu público com esses conteúdos autorais e com foco, mais as pessoas vão procurar. No entanto, para que as pessoas procurem você, saiba um dos maiores segredos da vida humana, que é a questão do relacionamento. Eu vou até aumentar a fonte aqui do relacionamento. Então, utilize. Ah, nas mídias sociais, responda as perguntas, mas suscite que as pessoas participem daquela sua postagem. E lá você deve criar conteúdos, né? Eu digo aqui deve no sentido de que eu estou bastante preocupado com o seu faturamento. Uma vez que você gerou esse relacionamento, deixe muito claro às pessoas que você consegue resolver da forma mais simplificada o problema que elas têm. E aí, onde muita gente acaba se esbarrando na hora de fazer uma venda, na hora de estabelecer um relacionamento profissional, ou até mesmo na hora de ser um pouco mais conhecido. É na própria comunicação, é no uso do gogó. Por isso que antes de pensar nessa criação do conteúdo, lembre-se de algo super importante. O que você soluciona tem clareza? Você consegue explicar sobre isso de modo objetivo, de modo conciso? E mais, será que você ainda tem algum tipo de trava, algum tipo de vergonha na hora de fazer essa exposição? Pois é, se você cada vez mais direcionar a sua comunicação para um posicionamento estratégico na área. Aliás, na palestra eu até explico aqui um caminho no qual você possa aparecer na imprensa, na mídia, de uma maneira mais simples. Segundo ponto,
Será que a sua comunicação já é tão persuasiva a ponto de deixar claro para esse seu cliente, para essa sua pessoa, esse seu público-alvo, de que é algo simples, simplificado? E mais, será que você está usando as mídias sociais para esse bom relacionamento com o seu potencial cliente? Esses três pontos aqui, o posicionamento estratégico, a persuasão que você tem na escrita, se o seu discurso é capaz de emocionar, que demonstra realmente domínio sobre a língua, sobre as normas gramaticais e tem criatividade. E o terceiro ponto, se o seu discurso falado é capaz de vender essa sua ideia, a sua imagem, não tenha dúvida de que basta você persistir, porque bons resultados virão disso. Um dos maiores segredos sobre uma vida profissional admirada e que tenha bons resultados está no planejamento e logo depois desse planejamento, uma oferta muito clara. E aí sim, tudo isso, se for comunicado da maneira devida, mudará completamente um cenário. O grande defeito, né, o grande deslize de muitos especialistas e de pessoas que são muito competentes no mercado está no fato de que elas deixam a Deus dará. Não escrevem, não têm um planejamento e as palavras não são desejosas, elas não tocam esse desejo, não suscitam essa grande vontade em consumir algo. Eu espero que você reflita sobre tudo isso. Aqui abaixo está o link da minha palestra neste próximo dia 10 de dezembro do ano de 2024, terça-feira, às 8 horas da noite. Um conteúdo muito, muito rico. Espero que você aproveite bastante. Por último, deixe aqui o seu comentário, o seu principal desafio para o ano de 2025. E aí eu vou dar uma série de ideias. Você pode compartilhar. Ah, eu quero compartilhar a bio lá da minha mídia social, eu gostaria de melhorar, de ser mais específico com isso. Você vai ter a minha ajuda, vai ter a minha resposta, nada automatizado, tudo muito personalizado para que a sua mensagem seja a mais clara, objetiva, direta do mercado e capaz de convencer. Eu sou Diogo Arraes. Espero você no nosso próximo vídeo aqui, em que nós trataremos desses pontos de uma maneira um pouco mais específica. É legal que você também deixe a sua dúvida. Ah, estava com saudade aqui do canal Mesma Língua e tal. Será um prazer ter a sua presença. Um grande abraço e até a próxima. Fui.